Provérbios capítulo 30, versículos 15 e 16, diz assim: A sanguessuga tem duas filhas, a saber, dá. Há três coisas que nunca se fartam, sim, quatro que não dizem basta. Elas são a sepultura, a madre estéril, a terra, que não se farta de água, e o fogo, que nunca diz basta. Feche os seus olhos, querido. Vamos orar a Deus. Senhor, obrigado pela Tua palavra. Mais uma vez o Senhor nos abençoa com o privilégio de estar na Tua casa, revendo nossos irmãos e contemplando a Tua face. O Senhor esteve conosco durante toda essa semana. Nós podemos testemunhar isso. Foram muitos livramentos, muitas vitórias. E as lutas que apareceram, o Senhor nos fortaleceu para vencer. E agora nós estamos aqui, já podemos te louvar, já podemos orar, já podemos praticar a comunhão com os irmãos e agora nós abrimos a Tua palavra. Meu Deus, a expectativa que temos é que o Senhor queira falar conosco. É verdade que nós não merecemos. Se o Senhor fosse olhar para nós e os nossos pecados, nós não merecemos ouvir a Tua voz. Tantas vezes o Senhor nos fala e a gente ignora, a gente não leva em consideração as verdades que o Senhor nos fala. Mas o Senhor nos trouxe aqui porque a Tua graça é muito grande, é maior que o nosso pecado, Teu amor não tem fim, as Tuas misericórdias duram para sempre. Então, mais uma vez, o Senhor nos traz aqui e nos coloca diante da Tua palavra para nos confrontar, para nos exortar, para nos consolar. E eu tenho certeza que, mais uma vez, a Tua palavra não voltará vazia. Ela vai ser viva e eficaz na vida de cada um que entrou aqui nessa noite. Nós te pedimos isso, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, queridos. Não seja um crente sanguessuga. Esse é o tema que eu quero compartilhar com a igreja nessa noite. O livro de Provérbios é um livro de sabedoria. A maioria deles foi escrito por Salomão. Lendo a biografia de Salomão, você vai encontrar que Salomão escreveu 700 provérbios e 1.005 cânticos. E provérbios são versículos, a maioria deles isolados, nos exortando às questões da vida, nos ensinando a sabedoria. E aqui no capítulo 30, versículos 15 e 16, nós nos deparamos com esse versículo de sabedoria, dizendo que a sanguessuga tem duas filhas e as filhas da sanguessuga são dá. E diz que há coisas que nunca se fartam, ou seja, coisas que sempre sugam, sempre querem mais. E ele dá como exemplo a sepultura, parece que não se cansa, todo dia morre gente. Se a gente for na capela mortuária ali, todo dia tem velório. A morte não se cansa, parece que todo dia ela quer levar alguns de nós. A madre estéril, a mulher que é estéril, ela sempre quer ter filho, ela quer ter filho, ela quer ter filho, parece que é a obsessão da vida dela. Também a terra, que não se farta de água, e nós sabemos, você joga um pouco de água na terra e ela suga, e se você jogar mais água, ela suga, e pode chover o tempo que for, parou a chuva, aquilo vai embora, porque a terra ela está sempre sedenta de água. E também o fogo. Parece que nunca se farta. Quando a gente vê um fogo aí, onde há um combustível adequado, parece que aquilo nunca cansa de queimar e todo mundo sabe o trabalho que dá. Os nossos dicionários, eles definem sanguessuga de duas formas. Primeiro, no sentido literal. Sanguessuga é um verme da ordem dos anelídeos, que vive na água doce, cujo corpo possui ventosas e que absorve o sangue dos vertebrados, após praticar uma incisão na sua pele. Todo mundo que já morou na roça aqui conhece sanguessuga. E também os dicionários traduzem no sentido figurado como alguém que é sugador, indivíduo que explora os outros, pessoa que está sempre pedindo coisas. Obviamente, o escritor dos provérbios, ele se utiliza do termo no sentido figurado. Então, a Bíblia diz que nós não podemos ser sanguessugas. E o maior exemplo que nós temos é o Senhor Jesus, que é exatamente o contrário de sanguessuga. Jesus, ele não veio ao mundo para chupar o sangue de ninguém. Muito pelo contrário, ele veio ao mundo para nos doar o seu sangue. E Pedro diz que ele nos deixou exemplo para seguirmos os seus passos. Então, se nós queremos ser bons crentes, nós não podemos ser como a sanguessuga. Temos que ser como o Senhor Jesus,
que se entregou por todos nós. Então, quem é o sanguessuga? É aquele que somente pede. Ele nunca adora, nunca agradece, nunca se consagra, nunca intercede por ninguém. Ele só chega para Deus e diz: dá, dá e dá. Eu quero, eu quero, eu quero. Eu preciso, eu preciso, eu preciso. Eu exijo. Pastor, eu vim aqui buscar a minha bênção, eu quero a minha bênção. Pastor, cadê minha bênção? Eu estou orando, eu estou jejuando, cadê minha bênção? E ai da gente se não arrumar uma bênção para ele, e ai de Deus se não arrumar uma bênção para ele. Porque ele quer mais e ele nunca se farta. Nada está bom. Imagina um pai que tem um filho e o filho só chega perto dele para pedir. Pai, dá R$1, pai, dá R$2, pai, dá R$5, pai, dá R$10, pai, dá R$50, pai, dá R$100. O filho nunca chega para dar um abraço, nunca chega para dar um beijo, nunca chega para dizer que ama, nunca chega para perguntar como é que o pai está, nunca pergunta se está precisando de alguma coisa, só chega: pai, me leva ali, pai, me dá dinheiro, pai, está precisando de uma roupa, pai, preciso de um tênis. Qual pai que quer ter um filho sanguessuga desse jeito? Que só chega perto para dizer dá, dá e dá. Irmãos, é exatamente assim que Deus se sente quando nós chegamos perto dele só para pedir as coisas. Mateus capítulo 6, de 9 a 13, relata a oração que o Senhor Jesus nos ensinou, que é conhecida popularmente como a oração do Pai Nosso. Aqui Jesus nos ensina a postura correta que devemos ter quando nos aproximamos de Deus. Está escrito assim, portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Qual é a postura que o crente deve ter quando se aproxima do seu Deus? A primeira atitude deve ser uma atitude de adoração. A primeira coisa que Jesus nos ensina a dizer em oração é: santificado seja o teu nome. É claro que Jesus não está dizendo que nós temos condição de acrescentar santidade ao nome de Deus, porque Deus já é absolutamente santo. Quando ele diz que nós devemos santificar o nome de Deus, é que nós devemos viver uma vida de tal modo que ele seja santificado, glorificado, exaltado, magnificado entre as pessoas. Como em Mateus 5,18 diz: eles vejam as nossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está no céu. Então, quando nós nos aproximamos de Deus, a nossa primeira preocupação tem que ser o nome dele. É como se ele dissesse: Pai nosso, que o teu nome seja santificado em nossas vidas. Eu não chego para Deus e digo assim: Deus, eu estou preocupado com o meu nome. Olha, eu estou com uma conta aí para pagar, e se eu não pagar até o vencimento, meu nome vai para o SPC, eu estou preocupado com o meu nome. Nós geralmente chegamos para Deus preocupados com o nosso nome, com aquilo que vai acontecer com a gente. Olha o que Jesus diz: você chega para Deus, chega numa atitude de adoração. Pai, olha, eu estou preocupado com o teu nome. Eu quero que o teu nome seja santificado. Jesus diz também que nós devemos dizer: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Eu estou dizendo que Ele está no centro das nossas vidas e que a nossa vontade não importa. Quantas vezes nós ficamos chateados, estressamos, brigamos, nos desentendemos, porque a nossa vontade não foi feita. O adorador, ele chega diante de Deus e fala: Pai nosso, seja feita a tua vontade, assim na terra, como ela já é feita no céu. Porque no céu, vocês sabem, a vontade de Deus é feita 100%. E o adorador chega e diz: meu Deus, o sonho que eu tenho é que a tua vontade se cumpra na minha vida e ao meu redor do mesmo jeito que ela é cumprida no céu. Então, o adorador é aquele que coloca Deus no centro. Ele vive para glorificar o nome de Deus.
Ele vive para fazer a vontade de Deus. E ele mesmo e seus interesses ficam em segundo plano. O que significa a adoração? Significa rendição, entrega total, Deus no centro. O Salmo 100 é um salmo de adoração. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria. Apresentai-vos diante dele com cântico. Entrai por suas portas com ações de graça. Como é que nós devemos entrar na presença de Deus? Já com pires na mão? Me dá. Ou eu devo entrar na presença de Deus rendendo graças e glorificando o seu nome? Por que o salmista diz lá no Salmo 100? Porque o Senhor é Deus. Foi Ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Nós adoramos a Deus pelo que Ele é, pela pessoa dEle, pelo nome dEle, pela presença dEle, independente do que Ele faça. Então a primeira postura que devemos ter diante de Deus é a postura de adoração. Quando nós orarmos, que seja orando para colocar Deus no centro, Deus em primeiro lugar, os interesses de Deus em primeiro lugar. A sanguessuga e suas filhas, elas só se preocupam com seus próprios nomes e suas próprias vontades. E é por causa dessas pessoas que o nome de Deus é blasfemado entre os gentios, como está escrito lá em Romanos capítulo 2, versículo 24. Esse comportamento faz com que o nome de Deus, ao invés de ser santificado entre as nações, o nome de Deus vai ser blasfemado entre os gentios. Então a adoração deve ser a primeira postura do crente ao chegar diante de Deus. Declare tudo que você pensa dele, a grandeza, a majestade, a santidade. Ore por Deus e não por você. Vá a Deus por conta da pessoa dele, para dizer para ele tudo que ele é para você. E não vá a Deus simplesmente por você, para pedir tudo aquilo que você precisa de Deus, está me entendendo? Essa é a diferença de um adorador com uma sanguessuga. E nós não podemos ser crentes sanguessugas. A segunda postura que Jesus nos ensina na oração do Pai Nosso é a postura de gratidão. Olha o que está escrito aí no versículo 11. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Quando Jesus diz o pão nosso de cada dia dá-nos hoje, isso é muito mais uma declaração de agradecimento do que um pedido. Há duas interpretações nesse versículo. Alguns dizem que Jesus está ensinando a gente a orar pelo pão de cada dia. E a outra linha diz que Jesus nos ensina a agradecer pelo pão de cada dia. Eu particularmente creio que aqui é uma declaração de gratidão. Por quê? Porque aí mesmo no capítulo 6, nos versículos 31 e 32, Jesus diz assim: portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos. Porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Nós devemos orar pedindo aquilo que Deus já disse que nos daria? Isso é razoável? Você que é pai, você diz para o seu filho assim: meu filho, essa semana nós vamos lá comprar umas roupas para você. Você gosta que o seu filho fique te enchendo a paciência todo dia? Pai, minha roupa vai ser hoje? Não, meu filho, fica tranquilo aí que eu já falei, nós vamos comprar. Aí dá 10 minutos, filho. Ô pai, aí é minha roupa. Você vai comprar, né? Meu filho, eu já falei, nós vamos comprar. Ô pai, mas vai ser agora? Como é que nós vamos orar pedindo uma coisa que Deus já disse que nos daria? Ele disse que o pão de cada dia, a gente não precisaria se preocupar com ele, se inquietar por causa dele, porque ele nos daria. Isso é inerente à fé. Comida, bebida, roupa e abrigo, isso não precisa nem pedir, porque a palavra de Deus diz que é só você buscar Deus em primeiro lugar que essas coisas serão acrescentadas. Está aí mesmo no capítulo 6 de Mateus. Então eu prefiro entender que Jesus está nos ensinando a estar diante de Deus numa atitude de gratidão. Gratidão significa reconhecimento de uma pessoa
por alguém que lhe prestou um benefício, um auxílio, um favor. A gratidão está intrinsecamente ligada ao louvor. Assim como nós adoramos a Deus pelo que Ele é, nós louvamos a Deus pelo que Ele faz. Quando chegarmos diante de Deus, antes de pedir qualquer coisa, devemos olhar para trás e agradecer por tudo que Ele nos faz. Eu garanto para vocês que todos nós aqui, mesmo aqueles que estão passando pelas maiores dificuldades desse momento, nós temos muito mais para agradecer do que para pedir. No Salmo 139, o salmista desafia a gente a contar as bênçãos de Deus. Tenta contar as bênçãos de Deus. Você contaria, sem jamais chegar ao fim. Comece a agradecer da sua unha do dedinho mindinho até o último fio de cabelo. Para você ver quantas coisas o seu corpo está funcionando agora, nesse momento. Você está vivo. E talvez você vai um dia ver como ele faz falta quando ele parar de funcionar. Quem faz hemodiálise sabe o que falta faz um rim. E nós que temos, talvez nunca agradecemos a Deus porque nosso rim funciona. A gente fica reclamando que está ganhando pouco. Só quem está na fila do transplante do coração sabe o que é um coração não funcionar bem. Só quem está no hospital com câncer de pulmão sabe o que é você puxar o ar e o ar não vir. Não tem dinheiro que pague. Então, se nós formos agradecer a Deus pelos benefícios dele para conosco, que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? A gente vai agradecer muito tempo a quantidade de livramento que Deus proporciona para você. Quantidade de coisa errada que poderia acontecer quando nós batemos a porta de um carro. Quantidade de coisas erradas que poderia acontecer dentro da nossa casa. Perigos. Quantos dias nós passamos, ninguém entrou na nossa casa, ninguém roubou, ninguém assaltou, ninguém sequestrou, ninguém estuprou. Você andou na rua, não caiu nada na tua cabeça, nenhum carro invadiu a calçada para te atropelar. Você trabalhou, não teve um acidente de trabalho. É muito livramento, é muita coisa para agradecer. Então nós não podemos de jeito nenhum comparecer diante de Deus com outra postura que não seja a postura de louvor. O Salmo 150 é um salmo de louvor. Lá no Salmo 150 diz: louvai-o, louvai-o ao som de trombeta, louvai-o com saltério e com harpa, louvai-o com adufes e danças, louvai-o com instrumentos de cordas, com flautas, louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos retumbantes. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Aleluia. Agradeça a Deus. Depois que você falar para Deus tudo que Ele merece ouvir da sua boca, depois de você falar para Ele tudo que Ele é, que Ele representa para você, como você o ama, como você precisa dele, aí você faz uma sessão de agradecimento. Agradeça a Deus pelo pão de cada dia, por cada copo d'água, por cada membro do seu corpo que funciona, pela sua família, pelos seus amigos, pela sua casa, pelas suas roupas. Agradeça pelas provações que te ajudam a estar mais perto de Deus. Agradeça, agradeça e agradeça. Lá em Lucas capítulo 17, de 11 a 19, conta a história dos 10 leprosos, que nós conhecemos muito bem. 10 leprosos apareceram diante de Jesus. Jesus curou os 10. Só um voltou para agradecer. Os outros 9 receberam a cura do corpo. Depois eles morreram de outra coisa, porque eram sanguessugas. Eles queriam só a bênção. E eles foram a Jesus buscar a bênção. E foram abençoados. Nosso Deus é um Deus abençoador. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, vem do Pai das luzes, em quem não há sombra nem variação de mudança. Lá em Tiago já nos diz isso. Só que de que adianta ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Os 10 leprosos foram curados, mas só um voltou para agradecer. E Jesus diz assim: poxa, mas só esse samaritano voltou para agradecer? A decepção do mestre foi grande, por conta da ingratidão dos outros 9. Dizem que a gratidão é a primeira obrigação do ser humano. E a ingratidão, ela dói no coração de Deus. Assim como dói no nosso coração a ingratidão de um filho, a ingratidão de um amigo, a ingratidão de um irmão.
no coração de Deus também dói a ingratidão. Antes de pedir, nós deveríamos agradecer. Agradeça a Deus. Louve a Deus. A sanguessuga e as filhas da sanguessuga nunca agradecem. Elas só pedem. Elas só querem mais. Porque elas estão seguindo a Jesus apenas pelos benefícios que Ele pode lhes proporcionar. Lá em João 6,26, Jesus fala a respeito da multidão. Esse povo me segue, não é por causa de mim, é por causa do pão que eu multiplico e dou de comer a eles. Jesus sabia a motivação daqueles que o estavam seguindo. Quando Jesus olha para nós, irmãos, o que Ele está vendo? Adoradores, agradecidos. Ele olha para nós e fala, aquilo ali é uma sanguessuga, só me procura para pedir. Só vai para a igreja quando está querendo alguma coisa. Só me busca quando está doente, quando está desempregado, quando está no perrengue. Nunca me procurou por causa de mim. Nunca me procurou para me louvar. Nunca me procurou para agradecer as coisas que eu fiz por ele. É só para pedir. Isso dói no coração de Deus. E nós não podemos ser crentes sanguessugas. E em terceiro lugar, Jesus ensina que nós devemos chegar diante de Deus em consagração. Mateus capítulo 6, versículos 12 e 13. Jesus ensina a gente a comparecer diante de Deus da seguinte forma: e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Antes de pedir qualquer coisa, eu preciso consagrar minha vida a Deus. Quando ele diz, perdoa as nossas dívidas, ele está nos ensinando a consagrar nossa vida espiritual, confessando os pecados cometidos. E os irmãos sabem que não existe crente que não comete pecado. E não existe pecado que o crente não comete. Todos nós somos pecadores. E se você disser que não é pecador, a Bíblia diz, você é mentiroso e você também está chamando Deus de mentiroso. Porque ele diz, todos pecam. Pecamos em ação, pecamos em omissão, pecamos em intenção, pecamos fazendo, pecamos falando, pecamos pensando, pecamos por existir, porque nós nascemos em pecado. Então não tem como chegarmos diante de Deus sem que antes nós peçamos perdão pelos nossos pecados, porque está escrito que o Deus Santo não se coaduna com o pecado. Ele não convive com o pecado. Ele não se mistura com o pecado. Então, como é que eu vou pedir alguma coisa a Deus se eu estou em pecado? A oração bate e cai na cabeça. Então, eu tenho que chegar diante de Deus, eu tenho que dizer, Deus, perdoa os meus pecados. Aí Deus vai perguntar, quais, por exemplo? Aí você vai, não, Senhor, perdoa a multidão dos meus pecados. Não. Você pecou no varejo, como é que você quer pedir perdão no atacado agora? Você tem que falar para mim quais são os pecados que você quer que eu te perdoe. Aí você fala, pô, falei uma mentira. Eu gritei com a minha mulher. Eu fiz uma baianada no trânsito. Eu soneguei o dízimo. Eu fiz uma fofoca. Qual foi o pecado que eu cometi? Eu tenho que dizer a Deus. Eu tenho que me arrepender, eu tenho que confessar e eu tenho que abandonar. Quando Jesus diz assim, perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores, Jesus está nos ensinando a consertar o relacionamento com nossos irmãos para que possamos ter um relacionamento com Deus. Quem não ama o irmão não pode amar a Deus. Isso está lá em 1 João 4,20. Se nós não amamos o nosso próximo, a quem nós vemos, como é que nós vamos amar a Deus a quem nós não vemos? Quando marido e mulher estão brigados, as orações ficam interrompidas. Está lá em 1 de Pedro 3,7. Quando nós estamos sem comunhão com os irmãos, nós não podemos nem trazer oferta. Lá em Mateus 5,24 diz, deixa a oferta aí num canto, vai lá, reconcilia com o teu irmão e volta. Ou seja, Deus não aceita nada de nós, a não ser que nós perdoemos aos nossos devedores. É impossível chegar diante de Deus, a não ser que a gente aprenda a conviver num clima de perdão. E eu digo para vocês, o perdão é para os indesculpáveis. Porque se nós temos desculpa para apresentar, não precisa nem pedir perdão.
Se você chegou atrasado aqui no culto, por exemplo, e tinha alguma responsabilidade aqui, porque o seu carro quebrou, ou porque bateram em você, ou porque alguém passou mal e você teve que correr para o hospital, você precisa pedir perdão? Claro que não, você vai apresentar suas desculpas. Ó, pastor, eu não cheguei na hora por causa disso, e ninguém tem que dizer nada. Ué. Como é que a pessoa ia chegar? Agora, e se a pessoa não tinha motivo nenhum? Nós vamos perdoar, porque nós não temos outra opção. O perdão é para os indesculpáveis, para aquele que não tem explicação mesmo. E se nós queremos alguma coisa com Deus, nós temos que chegar diante dele e dizer: Deus, nós temos perdoado os nossos devedores. Quando Jesus diz assim: não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, ele está nos ensinando a lutar contra o pecado, para que não venhamos a pecar no futuro. Quando eu digo perdoa as nossas dívidas, eu já pequei. Quando eu digo não nos deixe cair em tentação, eu estou dizendo eu não quero mais pecar. Porque o pecado entra na nossa vida por meio da tentação, todos nós sabemos disso. E lá na frente, ele disse a Pedro, Tiago e João, Mateus 26, 41, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Consagração significa dedicação exclusiva. Como é que nós vamos nos dedicar exclusivamente a Deus sem abandonar o pecado? A sanguessuga nem sabe disso que nós estamos falando. Pecado? O quê? Quando? Onde? Por quê? Pecado é de comer ou de passar no cabelo? O que é isso? Ele não sabe. Eu quero a minha bênção. Quero a minha bênção. Que? Pecado o quê? Que? Consertar? Casar? Que? Não. Mas nós que não queremos ser sanguessugas, nós queremos ser imitadores de Jesus Cristo, quando nós entramos diante de Deus, nós não vamos entrar, dá. Primeiro eu vou adorar o meu Deus, depois eu vou agradecer ao meu Deus pelas bênçãos que Ele já me deu, e em terceiro lugar, eu vou consertar minha vida diante dEle. Aí você pode perguntar, mas pastor, então eu não posso pedir nada na oração? Se você fizer uma entrevista com 100 crentes, perguntar para ele assim, o que é oração para você? Eu sou capaz de dizer que os 90 deles vão dizer assim, orar é pedir alguma coisa para Deus. Pouca gente tem noção que a gente ora para estar com Deus, para falar com Deus. E sim, também para apresentar diante dele nossos problemas, claro. Lá em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1 e 2, diz que nós devemos usar a prática de súplicas, orações e intercessões. Em João 15, 16, Jesus diz, tudo que pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vou-lo concederá. Claro que nós devemos pedir também a Deus, mas a oração é muito mais do que pedir coisas a Deus. E eu digo para os irmãos, se nós deixarmos os pedidos lá no final, a hora que nós botarmos o joelho no chão para falar com Deus, quando chegar a hora de pedir, a gente vai descobrir que a gente não precisa de nada. Você vai dizer, Deus, eu já tenho muita coisa, eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir pelo meu irmão aí que está sofrendo. Como nossas orações seriam diferentes, irmãos? Se ao invés de chegar diante de Deus dizendo, dá, nós nos prostrássemos diante dele em adoração. Se nós nos apresentássemos diante dele com gratidão e se trouxéssemos a nossa vida em consagração. As orações, as conversas de pai e filho devem ser muito mais do que pedir coisas. A conversa entre amigos deve ser muito mais do que pedir coisas. É esse o modelo de oração que Jesus nos ensina. Qual é o tipo de oração que nós temos feito? Será que nós somos sanguessugas? Dá. Ou será que nós aprendemos com Jesus a oração que Ele nos ensinou? Adoração, gratidão e consagração. E crer que as coisas que nós precisamos serão acrescentadas. Não seja um crente sanguessuga. Peça menos, exija menos, reclame menos, adore mais, agradeça mais, se consagre mais. Você vai ver a diferença. E as pessoas também vão ver a diferença na sua vida. Vamos ficar de pé, queridos, em nome de Jesus.